Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem de Deus para o seu coração, nesse clamor missionário desta sexta-feira, onde completamos 2 anos aqui na Super FM em 99.9. Há 2 anos estamos aqui clamando e orando para que Deus venha te abençoar. E nesse programa especial de 2 anos, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Preste bem atenção. Aleluia. Deus quer falar com você nesta noite. Eu estou aqui há 2 anos trazendo uma mensagem de fé para você. E essa noite Ele vai transformar a sua vida. Basta você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu vou ler um versículo que está em Provérbios 28, versículo 13, onde a palavra de Deus nos diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra a misericórdia. Aleluia! Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza em nome de Jesus que você não vai esquecer mais deste programa, desta palavra. Aleluia! Deus te escolheu e colocou na frente do rádio hoje. Meus irmãos, toda vez que Jesus falava com alguém, fazia uma pergunta na Bíblia, ele já sabia da resposta. Aleluia! Ele sabe de tudo. Ele sabia pelo que as pessoas passavam. E ele sabe pelo que você está passando nesse dia. Hoje, em todas as passagens, ele sabia o que estava acontecendo. Mas tudo há um propósito. E é esse propósito que se cumpre a partir de hoje. Na mulher do fluxo de sangue, quando ele pergunta quem me tocou, ele já sabia quem havia tocado. Mas por que ele fazia isso? Porque tem um propósito. Tem que haver uma coisa que você vai entender a partir de agora. Você precisa falar, não só aceitar, mas precisa falar, exclamar, para que as outras pessoas entendam que você ouviu a voz de Deus, que você foi tocado, que você foi transformado. Entenda. Por que Jesus chegou diante de um cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Por que ele chegou diante de um paralítico e perguntou: você quer ser curado? Entenda. É claro que ele sabia que a pessoa que estava cega queria enxergar, ou que o paralítico queria andar. Mas por que Jesus pergunta? Porque ele queria ouvir a pessoa falar. Havia a intenção de que a pessoa falasse. E isso era o propósito. É uma maneira de fazer com que a cura acontecesse, não só física, porque quando a pessoa fala, ela expõe, começa a cura da alma. Você se liberta. Aleluia. E é isso que ele quer de você, aí onde você está. Fale agora. Mande a sua mensagem. Participe, exponha, mande a sua mensagem. Fale aonde você está. Que você quer esse relacionamento com Deus. Que você acredita que Deus está falando com você hoje. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo do sangue. Quando ela tocou em Jesus, ela recebeu imediatamente a cura que ela estava precisando, a física, cura física. Mas quando ela confessa a Jesus toda a verdade, quando ela confessa toda a história, por tudo que ela passou, é o momento que Jesus olha para ela e diz: vai em paz. É nesse momento, quando você confessa, que começa a cura para a sua alma. Aleluia. Por isso aproveite esse clamor missionário e abra sua boca agora e confesse. Tire esse peso da sua vida. Deus pode transformar a sua vida agora. Por isso que a Bíblia nos diz em Tiago 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aleluia. Por isso que a Bíblia nos alerta tanto, também em Romanos 10, a partir do versículo 9: se com sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por isso que Jesus faz a gente falar, e por isso que ele quer que você fale agora e se manifeste através desse clamor.
Foi o que lemos agora no início da mensagem. Aquele que confessa, aquele que fala, aquele que confessa e abandona a sua transgressão, seu pecado, ele vai alcançar a misericórdia, aleluia. É por isso que o diabo não quer que você se manifeste, que você fale, não quer que você abra a boca. É por isso que ele faz você se calar, porque quanto mais você perde tempo escondendo, com vergonha, não quer se manifestar, não fala sobre a sua fé, você acaba definhando dia após dia. Aleluia. Por isso que a Bíblia nos alerta tanto que o salário do pecado é a morte, porque o pecado ele gera morte. Não se cale. Por isso que Davi falou no Salmo 32, no versículo 3, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Quando ele se calou, ele guardou o que devia ter falado. E quando ele não botou aquilo para fora, ele acabou ficando doente. Aleluia. E é por isso que tem muita gente sofrendo nesse momento. Essa doença é espiritual. Você tem que confessar. Você tem que falar. Não se esconda. E essas doenças emocionais estão gerando problemas no corpo. É momento de você falar. Aproveite esse clamor. É momento de perdoar. Fale com seu pai. Fale com seu filho. Fale com seu marido agora. Com a sua esposa. Essa doença é espiritual porque você não perdoa. É por isso que a gente vê casamentos se destruindo por falta de perdão. É por isso que a gente vê pessoas sofrendo agora porque não resolveram problemas, resolveram se calar. Quantos problemas estão acontecendo de depressão, síndrome do pânico, porque a pessoa não fala a verdade, está escondendo esse problema, está escondendo esse fardo que a faz sofrer. Aí acaba ficando doente. Aonde acontece esse problema de saúde? Isso tudo porque você resolveu se fechar. Não esqueça que a Bíblia diz que quando ele se calou, os seus ossos envelheceram. Aleluia. E é isso que o diabo quer fazer com você. Te matar aos poucos, porque você está calado. Aleluia. E ele sabe que você não quer confessar porque tem medo do que vão falar, da discriminação. Se preocupa com o que os outros vão dizer. Aleluia. Você tem medo do julgamento dos outros. Pois eu te digo, não tenha medo desse julgamento humano, do preconceito. Deus está aí para te ajudar nesse momento. Venha buscar a sua cura espiritual. Procure a Igreja Evangélica Ministério, aquele que vive aqui no centro de São João Batista. E você que está aí fora, procure pelas redes sociais Ministério, aquele que vive. Aceite que você depende da graça e da misericórdia de Deus nesse momento e venha para a igreja. Ele quer tocar na sua vida e é isso que Jesus quer que você faça agora. Confessa, fale, porque esse vai alcançar a misericórdia. E é por isso que ele te escolheu e te colocou na frente do rádio hoje, para que a sua doença na alma comece a ser curada. Tem alguém que nesse momento está há muitos anos sangrando. Tem alguém que está há muitos anos sofrendo. Tem alguém que está sangrando nesse momento que precisa. Tem alguém que está sofrendo nesse momento que está precisando. Quantos que estão nesse momento com a alma ferida, que foram rejeitados? Tem alguém que está sofrendo nesse momento. Mas Jesus está te dizendo nesse momento, através desse clamor, que Ele está aqui. Aquele que vive vai resolver o seu problema, aleluia. Ele não vai te julgar, Ele não vai apontar para você. Confesse que você precisa de Jesus agora. Confesse que você precisa do seu poder, da sua salvação, que você precisa da ajuda dele agora. E é nesse momento que Deus vai transformar a sua história em um milagre, aleluia. Eu creio em nome de Jesus. E como servo da sua obra, eu estou aqui para te dizer hoje, através desse clamor missionário, esse programa de 2 anos, aquilo que era para te matar vai virar um testemunho. E no lugar dessa dor, Ele vai trazer a paz. No lugar dessa doença, Ele vai trazer a cura. No lugar desse sofrimento, Ele vai trazer a paz. O fardo vai ficar leve. No lugar dessa tristeza, Ele vai trazer a alegria. Aleluia. E eu encerro essa mensagem falando que daqui a pouco eu estarei orando por você, acreditando que em nome de Jesus, Ele vai mudar o seu amanhã, Ele vai te abençoar. É por isso que eu estou aqui há 2 anos pelo rádio, aqui na Super FM, trazendo a oração da fé, porque eu creio que em nome de Jesus,
Ele vai transformar a sua vida. Aleluia. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.